trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos nessa noite, neste quinto e último domingo da Quaresma, rezando e pedindo as bênçãos do Senhor Deus sobre as nossas vidas. Hoje nós somos convidados pela liturgia a fazer um mergulho na misericórdia de Deus. Deus é sempre misericordioso com aqueles que falharam e que pedem para Ele uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª, milésima chance para recomeçar e reconstruir a sua vida. E por isso aqui estamos, na presença dEle, para pedir sua bênção e mergulhar em sua misericórdia. A liturgia de hoje nos revela 4 atitudes para vivermos a misericórdia de Deus. Simplesmente 4. Gostaria que você guardasse em seu coração essas 4 atitudes, porque serão importantes para a nossa caminhada espiritual, nossa caminhada de fé, especialmente às portas da Semana Santa. Primeira atitude: não ficar olhando as coisas do passado. Vamos falar isso juntos? Não ficar olhando as coisas do passado. O profeta Isaías diz hoje, olha, não fica olhando para as coisas que aconteceram não, fatos passados. Abra-se ao novo que está acontecendo, e Deus já está fazendo coisas novas nas nossas vidas. Então não fiquemos presos ao passado. Tem gente que está muito preso ao passado, verdade ou não é? Tem gente que aconteceram fatos na vida dele há 10, 15, 20, 30 anos e parece que aconteceram hoje. A pessoa carrega um fardo pesado nas costas dela, vai vivendo triste, abatida, frustrada, às vezes decepcionada com tantas coisas que aconteceram no passado, mas não tem a coragem de deixar para trás essas coisas que ficaram no passado. Nós precisamos aprender a nos desprender do passado, deixar de ser donos dele, para que ele não influencie o nosso presente e nem atrapalhe o nosso futuro. Então, primeira atitude, não fiquemos presos às coisas do nosso passado. Segunda atitude, busquemos a palavra de Deus. Falemos juntos. As pessoas que se aproximaram de Jesus naquele templo, elas provavelmente se assentaram em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus que Jesus estava trazendo, porque a palavra de Deus é a esperança de misericórdia, de cura e de libertação para nós. Jesus é a única esperança daqueles que falharam um dia em suas vidas, porque aquela lei que Jesus cita e que esses fariseus e doutores da lei representam, só serve para condenar as pessoas. A lei não salva ninguém, a lei só serve para dizer onde nós erramos. Por exemplo, os 10 mandamentos, eles só servem para colocar um limite nas minhas ações e me revelar onde eu falhei. Por exemplo, desobedeci o meu pai, desobedeci a minha mãe. Tomei posse disso, agora eu sei que eu desobedeci. E daí? Percebe? A lei só revela onde eu fracassei. Quem me dá esperança de salvação, esperança de vida nova, é esta palavra que Jesus revela-nos, vinda do Pai. E Ele mesmo é esta palavra. Então nos abramos para a palavra de Deus. Hoje, mais do que nunca, nós temos a oportunidade de meditar, conhecer e praticar a palavra de Deus. Mas fiquemos atentos. Está tão fácil ouvir a palavra de Deus hoje, que também está fácil de nós sermos enganados. Tem muita gente nos enganando com pregações, com ensinos, que não tem nada a ver com a verdadeira palavra de Deus. Um monte de teologias que as pessoas vão criando, teologias de prosperidade, teologias de crescimento pessoal, de autoajuda, e vão deixando para trás a palavra de Deus. E aqui não estou dizendo que ninguém possa procurar um coach, não possa procurar autoajuda, ninguém está dizendo isso. Só não confundam a palavra de Deus com isso. A palavra de Deus é poder de Deus para a salvação, como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Mas ela não é esse monte de coisinhas bonitinhas, cheia de florzinhas que a gente vê por aí, não. Então toma cuidado quando você vai escutar as pregações, os ensinos que você encontra, porque muitos deles, na verdade, estão somente travestidos de verdade para nos afastar do plano real de Deus. Abramos os nossos corações e os nossos olhos para a verdadeira palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada. Então abra a Bíblia, leia a Bíblia, conheça a Bíblia, e quando alguém pregar alguma coisa
Como você vai julgar se aquilo é verdade ou não? Analisando a partir dos ensinos da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Terceira atitude, para nós experimentarmos e vivermos a misericórdia de Deus: reconhecer os nossos pecados. Falemos juntos. Vocês perceberam que esses fariseus e mestres da lei não se achavam pecadores. Pegaram uma mulher que tinha cometido adultério, injustamente trouxeram a mulher até Jesus e pediram a condenação dessa mulher. Por que eu disse injustamente? Porque no livro de Levítico está escrito que se um homem e uma mulher cometerem adultério, os dois devem ser levados à praça e apedrejados. Cadê o safado do homem nessa história? A sociedade atual continua machista, verdade ou não é? Os homens, alguns, não estou dizendo todos os homens não, pelo amor de Deus, vão fazendo um monte de coisa, achando-se superiores acima de tudo e de todos, enquanto algumas mulheres não têm direito nem de descansar no domingo, nem no domingo. Nós precisamos aprender aquilo que a palavra de Deus verdadeiramente revela sobre esses fatos para a gente mudar a nossa vida. Mas esses homens então se achavam os mais santos da sociedade, por isso se deram ao direito de julgar uma pessoa. Aqui nós encontramos dois tipos de pecadores neste evangelho. Encontramos os pecadores fariseus, que são aqueles que fazem tudo às escondidas e depois andam tão bonitinhos, tão organizadinhos, tão santinhos por fora, que ninguém imagina que eles são pecadores. E a mulher que publicamente cometeu um erro e todo mundo sabe que ela cometeu o erro. Dois tipos de pecados, os que estão às escondidas e os que estão às claras. Nós nos enquadramos em qualquer um desses. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Se são todos, nenhum de nós escapa ao julgamento da palavra de Deus. De vez em quando algumas pessoas falam, né? Não, padre, eu não tenho pecado não, por isso eu não vou confessar, por isso eu não vou à missa, por isso eu não vou rezar texto, rozar, eu não preciso disso não, porque eu não tenho pecado. A palavra de Deus diz que você é um mentiroso, e mentiroso é pecador, sim ou não? Exatamente. Olha para quem está do seu lado aí, por favor, sem acusar a pessoa, diz assim: reconheça seus pecados, pois só assim você encontra misericórdia. Amém? Essa é a terceira atitude, reconhecer que nós somos pecadores. Ao reconhecer que nós somos pecadores, fracos, frágeis na presença de Deus, Ele derrama sobre nós a sua misericórdia. A primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, diz exatamente isso. Se nós reconhecemos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, manifesta seu perdão em Cristo Jesus, que é o nosso juiz, o nosso advogado. Quarta e última atitude, para vivermos na misericórdia de Deus: decisão de mudar de vida. Falemos isso? Decisão de mudar de vida. Não basta reconhecer onde falhamos, é preciso ter a coragem de mudar a realidade na qual entramos. Se eu cometi pecado, se eu falhei, reconheci que falhei, agora eu tenho que consertar a minha vida. Eu tenho que emendar a minha vida diante de Deus. Eu tenho que corrigir a minha vida diante de Deus. Jesus, em momento nenhum, defendeu o erro que essa mulher fez. Todo mundo percebeu isso muito bem. Em momento nenhum, Jesus disse que ela estava certa e os outros errados. Não. Jesus revelou o pecado daqueles que se achavam santos, mas não desfez a acusação que a palavra de Deus colocava em cima daquela mulher. Mas Jesus diz para ela uma coisa linda, que diz para mim e para você hoje também: vai e não peques. Vamos falar juntos? Vai e não peques mais. Gente, isso é lindo, maravilhoso. Sabe por quê? Porque ninguém até hoje tinha amado essa mulher. Ninguém até Jesus entrar na vida dela tinha amado essa mulher. Só usaram essa mulher. Só usaram para o seu prazer. Todos os homens que passaram na vida dela só usaram e no final abandonaram. Vocês perceberam, o homem não apareceu na história. O sem vergonha usou da mulher e se escondeu. Ela só foi usada. Jesus foi o único que amou esta mulher de verdade. Amou-a na sua necessidade real de ser amada. Amou-a quando ninguém mais a amou. Jesus deu a ela aquilo que o seu coração buscava e que ela não tinha encontrado em homem nenhum. Mas ao dar isso a ela, Jesus dá para ela a maior de todas as responsabilidades: construir uma vida totalmente
nova. Ir e não pecar mais significa exatamente isso. Olha, deixa tudo para trás. Com a misericórdia de Deus agora, siga sempre em frente. Tem um dos filmes, eu não me lembro qual deles, mas são muitos filmes, né, que narram a vida de Jesus. Tem um deles que eu acho belíssima essa cena. Quando Jesus perdoa essa mulher, Jesus dá as mãos para ela, com uma das mãos nas costas dela, e Jesus vai conduzindo essa mulher. Jesus vai levando essa mulher. Para que nós não pequemos e vivamos a misericórdia dele, nós precisamos deixar que ele conduza a nossa vida. Precisamos ser dóceis, permitir que ele nos tome pelas mãos e vá nos conduzindo todos os dias pelos seus caminhos. Se nós nos rebelarmos e não permitirmos que ele nos conduza, certamente voltaremos ao pecado. Se deixarmos que ele guie os nossos passos, certamente viveremos a santidade e vitórias virão cada vez mais para as nossas vidas. Para a gente encerrar, nos lembremos daquilo que o apóstolo Paulo disse na segunda leitura. Esquecendo tudo o que ficou para trás, eu me lanço para a frente, lá onde está a meta, a premiação que Deus Pai preparou para mim em Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, cultivemos essas 4 atitudes na nossa vida. Não fiquemos presos ao passado, busquemos a palavra de Deus, reconheçamos o nosso pecado, a nossa necessidade de perdão e avancemos tomando a decisão de viver uma vida totalmente nova. Baixe a sua cabeça um pouquinho, faça a sua oração pessoal neste momento, diante da palavra que foi proclamada aos seus ouvidos. Nesta noite, Senhor Jesus, em que estamos em sua presença ouvindo sua palavra, conceda-nos a graça de viver estas atitudes. Dá-nos a graça de não nos prendermos ao nosso passado, porque o Senhor nos ama tanto que já nos perdoou de todos os erros que cometemos. Dá-nos a graça de buscar hoje a Tua palavra, na sua pureza, no Evangelho vivo, radical, que o Senhor trouxe para nós. Dê-nos a graça de reconhecer nossos pecados, com honestidade, com sinceridade diante do Senhor, reconhecer onde falhamos e tomar a decisão de mudar radicalmente as nossas vidas. Sozinhos nós não podemos mudar, por isso pedimos nesta noite o auxílio do Teu Espírito Santo, que Ele encha a nossa vida para que nós tenhamos força necessária para mudar de vida e seguir em frente com o Senhor do nosso lado. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite, por esta palavra que liberta o nosso coração e nos enche de uma viva esperança de viver algo totalmente novo ao lado do Senhor. Glórias a Ti, Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Take me